Olá, sejam bem-vindos a mais o que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom desses períodos estar com vocês. Venha conhecer o canal, vale a pena. Estamos no término do livro que é o Espiritismo, praticamente mais 2 vídeos nós encerramos esse trabalho maravilhoso de Kardec que nos deixou para um conhecimento da doutrina. Ele e o sacerdote. Vamos lá? O sacerdote diz: a igreja reconhece hoje efetivamente que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como se explicariam as influências malignas? Elas, não vêm certamente de Deus. Vamos lá, Kardec explicando. O Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra. Admite, porém, os maus espíritos, que, por sinal, não são muitos melhores e causam tanto mal quanto aqueles pela sugestão de maus pensamentos. Os maus espíritos dão aquela sugestãozinha pra gente, não é? E vamos lá. O Espiritismo diz apenas que não são seres excepcionais, como naquela época falavam, cuidado com os maus espíritos, o demônio, com o Satanás, aquela coisa toda. Não são excepcionais, especialmente criados para o mal e perpetuamente destinados a ele, espécie de palha da criação e verdugos do gênero humano. Então eles não vão ser perpetuamente maus. Não é assim. Não foram criados para serem maus. Nós sabemos que dentro da codificação, os espíritos nos trazem que somos criados simples e ignorantes, somos terráqueos, e à medida que nós vamos indo e voltando, encarnações e reencarnações, nós vamos evoluindo junto ao objetivo de Deus, que dos para os terráqueos, do átomo ao arcanjo. Olha que beleza. Aí ele diz: são seres atrasados, imperfeitos ainda, aos quais, entretanto, Deus também reserva um futuro, que acabei de falar. Nisto concorda com a Igreja Ortodoxa. Grega, que admite a conversão de Satanás, o que é uma alusão à evolução dos maus espíritos, que ele acredita que Satanás pode melhorar. Então, isso por quê? Vai e volta, vamos lá, a encarnação tem alguma coisa a ver. Aí ele diz também uma coisa bem legal. Note também que a palavra demônio só implica a ideia de espírito mau na acepção moderna que se lhe deu, pois a palavra grega daimon significa gênio ou inteligência. Apesar disso, hoje em dia, ela denomina apenas espíritos maus. Ok? Achei interessante. Aí ele coloca aqui, então, se algum espírito se comunica, qualquer que seja ele, o faz com o quê? Com a permissão de Deus. Jamais, gente, jamais nada vai ser feito, porque Deus está lá. É Deus, Espírito, a Trindade, né? Deus, Espírito e Matéria. Ele é imutável, seu amor está lá, sempre soprando divinamente. Então, nada vai acontecer se não tem a permissão de Deus. Mas os maus espíritos, no nosso caso terráqueo, somos nós mesmos. Que a gente desencarna com as nossas paixões, com os nossos ódios, com os nossos rancor, com as nossas mágoas, a gente vai chegar lá e vai levar a mesma coisa. Não vai virar santo. Então, e às vezes, muitas vezes a gente, com essa revolta, com esse ódio, a gente acaba sendo uma má influência mesmo como espírito. Aí ele voltando, Kardec continua. A Bíblia, o Evangelho, os padres da igreja reconhecem indubitavelmente a possibilidade de comunicação com o mundo invisível. Olha, e do mundo invisível não estão excluídos os bons espíritos. Que bom saber, né? Ou estariam hoje excluídos? Pergunta ele. Por outro lado, ao admitir a igreja a autenticidade de certas aparições e comunicações dos santos, que é bondade, joga por terra a ideia de que só as possamos ter com os maus espíritos. Ou seja, esse contato não é só com os maus espíritos, com os bons também. Se existe os santos que teve as aparições, que teve as manifestações. Isso é um fato. Kardec coloca muito bem. Aí ele vai. Sacerdote, faça outra pergunta. O Evangelho nos ensina que o anjo das trevas, ou Satanás, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Gente, vamos pensar comigo uma dessas. Satanás, o Evangelho nos ensina que o anjo da treva, gente, é anjo angelical. Não existe anjo das trevas.
Ou você é ou você não é. Escute só. Ou Satanás se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Gente, se nós somos energia pura, quando a gente falece, a gente desencarna, depende da nossa situação emocional, depende do que nós vamos levar, depende das nossas atitudes, depende da nossa evolução espiritual, como Cristo, fazer o bem para o bem, nós vamos ter nossa luz própria. Então, se a gente vai para as trevas, nós não tem luz, não existe anjo nas trevas. Vocês estão entendendo? Está meio confuso o negócio? Aí, Kardec continua. Satanás, segundo o Espiritismo, é a opinião de um grande número de filósofos cristãos. O Espiritismo coloca isso. Não é um ser real, mas a personificação do mal, como nos tempos antigos Saturno era a personificação do tempo. Ele diz, a igreja toma literalmente essa figura alegórica, é uma questão de opinião, que ele não vai discutir essa opinião. E ele coloca uma coisa interessante. Uma vez que o objetivo de Satanás é alimentar o inferno com suas vítimas e roubar almas a Deus, compreende-se que se dirige aos que estão no bom caminho para os induzir ao mal, e que para tanto se transforme, como na bela alegoria, em anjo de luz, isto é, que simule hipocritamente a virtude, e o que não se compreende, porém, é que deixe escapar aqueles que já têm presos entre as garras. Como é que ele consegue fazer isso? Se ele se transforma em um anjo de luz para seduzir, para fazer o mal, e aqueles que já estão com ele, como é que vai ficar? Vai olhar para ele e vai acreditar nele, né? Vocês concordam? Fica um pouco fora do texto, né? Então, Kardec continua. Há, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios uma contradição passível de ser apreciada por todo homem de senso. Kardec é sempre firme, né? E por isso jamais se persuadirá alguém que os espíritos que reconduzem a Deus aqueles que o negavam, ao bem os que praticavam o mal, que consolam os aflitos, que dão força e ânimo aos fracos, que pela sublimidade de seus ensinamentos elevam a alma às alturas que sobrepujam a vida material. Sejam emissários de Satanás, que por esse motivo devamos nos abster de toda relação com o mundo invisível. Então significa, resumo da obra, aquilo que o sacerdote colocou. Ele não vai entrar em discussão, como ele disse. Então não importa que ele, dentro da concepção do próprio sacerdote, que é um anjo das trevas, que ele se transforme em luz, que ele vai lá seduzir os que são bons para ser maus, não importa. O que está de fato é que existe essa comunicação do mundo invisível com o mundo material, que nós podemos fazer esse intercâmbio. É isso que ele coloca. O sacerdote, gente, ele começa a mudar as coisas, ele dá uma paradinha aí para... Vamos mudar de assunto? Aí ele vai para outra. A igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos porque são contrárias à religião e porque estão formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Botaram Moisés na conversa. Ao pronunciar este último, Moisés, a pena de morte contra os que se dedicam a semelhantes práticas prova quão repreensíveis são elas aos olhos de Deus. Ele está voltando lá na época de Moisés. Aí Kardec continua. Desculpe. Mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Encontra-se apenas na lei mosaica. Trata-se então de saber se a igreja põe a lei mosaica acima da evangélica e, conseguintemente, se é mais judia que cristã. Aí ele coloca assim assertivamente. É digno de notar que, gente, isso para mim foi uma grande surpresa. Olha só, é digno de notar que, de todas as religiões, a que menos oposição fez ao espiritismo foi a judaica. Olha só, que, por sinal, não apelou contra as evocações para a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbe a leitura da Bíblia? O que se diria se proibisse a um cidadão estudar o código de leis de seu país? Olha só, refletir. A proibição ditada por Moisés tinha sua razão de ser, pois o legislador hebreu empenhava-se em fazer com que seu povo abandonasse os costumes egípcios.
Esse de que tratamos era objeto de abusos. Então ele coloca que todo lugar tem o seu positivo e o seu negativo. Para eles usavam muito, às vezes, sacrifícios, né, dentro do... Porque os egípcios acreditavam na vida espiritual. Mas às vezes eles usavam vamos dizer assim, de magias, de próprio charlatanismo, sacrifícios de animais. Então, esse tipo de situações que Moisés já vinha trazendo outra visão sobre isso. Foi por isso que ele usou, às vezes, uma lei dura, uma lei rígida. E aí Kardec continuou: é pois sem razão que se recorre à severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade existente na evocação dos mortos. Então ele precisava usar essas proibições e às vezes para governar tinha que ser dessa maneira severa, não é? E aí ele coloca: se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre certo ponto, por que não é sobre todos? Por que recorrem a ela quando convém e a despreza quando não convém? Por que não seguir todas as prescrições, entre as quais a circuncisão que Jesus sofreu e não aboliu? Ele usou uma coisa assim da própria sociedade. Então, ou você segue ou você não segue. Então, quando me convém eu faço, quando me convém eu tiro fora. E ele colocou assim: duas partes havia na lei mosaica. A primeira, a lei de Deus, resumida nas tábuas de Sinai. Esta substitui, pois é divina. Qual é a divina e pode substituir? É o Cristo, mas não fez que desenvolvê-la. Então ele substituiu sim, mas usou-a e a desenvolveu. Aí diz a segunda: a lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes da época e que Jesus aboliu. Tá certo. Então ele trouxe novidade, aprimoramento sobre a lei. Então ele coloca: hoje as circunstâncias já são as mesmas. Hoje as circunstâncias já não são as mesmas e a proibição de Moisés carece de motivos. Por outra parte, se a igreja proíbe a invocação dos espíritos, não se pode proibir que eles venham. Gente, isso é velho, né? Como diz o italiano. Não pode que eles venham, não pode proibir. Isso é uma coisa difícil, porque é algo que está na natureza, faz parte da natureza. É interessante isso. E ela diz que eles não se pode proibir que eles venham por vontade própria, independentemente de apelo. Não se vêem todos os dias, por intermédio de pessoas que nunca se ocuparam com o espiritismo, os mais variados fenômenos? E é uma verdade, como surgiu na época de Kardec. E antes que se tratasse do espiritismo, já não se observavam tantas outras manifestações. A gente já falou em outros vídeos que realmente vem bem antes. Bom, vamos mudar de assunto. O sacerdote diz: a igreja não nega que os bons espíritos possam se manifestar, pois reconhece que os santos fizeram manifestações. Que bom, né? Entretanto, ela não considera bons os que contradizem seus princípios imutáveis. É certo que os espíritos afirmam a realidade das penas e recompensas futuras, mas não como ensina a igreja. Só ela pode julgar os ensinamentos dele e discernir entre os bons e os maus. Aí Kardec continua: eis a grande questão. Galileu foi acusado de herege e de receber inspirações do demônio porque veio revelar uma lei da natureza. Olha isso. Pode? Pode. É o pai da ciência moderna, astrônomo, filósofo, escreveu livros, foi excomungado e julgado pela igreja, dizendo assim que ela atacou assim e julgava inatacável. Aí ele continua: se as manifestações espíritas tivessem sempre abundado, mas, segundo os interesses da igreja, e se os espíritos não tivessem proclamado a liberdade de consciência e combatido certos abusos, olha só, reflexão, teriam sido bem-vindos e não seriam qualificados de demônios. Ele está afirmando, viu, gente? Kardec é firme. Tal a razão por que todas as religiões, seja a dos muçulmanos, seja dos católicos, supondo-se da posse exclusiva da verdade absoluta do homem, não de Deus,
Olho como obra do demônio toda e qualquer doutrina que não seja exclusivamente ortodoxa ao seu ponto de vista. Firme, né? Aí ele continua. Os espíritos vêm não para derrogar a religião, mas para revelar, como Galileu, novas leis da natureza. Gente, é tão simples, para que combater, né? Se uns certos pontos da fé sentem-se melindrados, é porque estão em contradição com aquelas leis, que é as leis naturais. Como se deu com a crença do movimento do Sol, que nós achávamos que éramos exclusivos do universo. Depois que o Sol que girava em torno da Terra. Essa, né? A questão toda está em se saber se um artigo de fé pode anular uma lei da natureza. Obra de Deus, bem lembrado. Uma vez reconhecida essa lei, não será mais prudente interpretar o dogma no sentido daquela que atribui-lhe ao demônio? Eu acho que Kardec foi assim, fantástico. Ele foi tão bom nessa que olha só que o sacerdote respondeu para ele. Passemos por sobre a questão dos demônios. Quer dizer, vamos conversar mais sobre isso, deixa para lá. Mas também não deu o braço a torcer, vamos dizer assim. Aí continua. Passemos por sobre a questão dos demônios. Sei que é diversamente interpretada pelos teólogos. Os demônios, diversamente pelos teólogos. Mas vamos passar. Mas a reencarnação parece difícil de conciliar com os dogmas, uma vez que é apenas renovação da metempsicose de Pitágoras. Eu falei de metempsicose de Pitágoras, é que ele diz que nós tínhamos assim oportunidade de ir e voltar como outros seres, até como animais. Ok? É isso que ele está dizendo. Eu não vou entrar assim em profundidade nisso, mas vão pesquisar sobre isso. Aí ele coloca o seguinte, Kardec. Não é este o momento próprio à discussão de uma questão que exige amplo desenvolvimento. Como Kardec era prudente, né, gente? Aí ele diz, o Senhor encontra-se no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo um conhecimento que vai explicar sobre essa questão. Direi, pois, apenas duas palavras, Kardec coloca. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma humana para o corpo dos animais. E isso implicava uma degradação. Ademais, essa doutrina não era o que vulgarmente se pensa. A transmigração para os animais não era considerada uma condição inerente à natureza da alma humana, mas um castigo temporário. Assim, as almas dos assassinos passavam para o corpo das feras, para nele receberem o castigo de suas culpas. A dos impudicos, para os porcos e javalis. As do inconstantes e frívolos às aves, e a dos preguiçosos e ignorantes aos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, consoante da culpabilidade de cada um dessa espécie de prisão, tornava a alma a ingressar na humanidade. A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta, relacionava-se, como se vê, com a reencarnação humana. E a prova disso é que o castigo dos homens tímidos consistia em passar ao corpo de mulheres expostas ao desprezo e à injúria. Olha só, gente. Antes que um artigo de fé para os filósofos era um espantalho para os ingênuos. Aí ele diz: na atualidade se diz, o capeta os arrebatará carregando-os para o inferno. Aí ele coloca engraçado isso, né? Também é assim que nós dizemos aos meninos. Se não fores bonzinho, o lobo virá te comer. Diziam os antigos. Vós vos convertereis aos lobos. Na atualidade se diz, o capeta, com isso que eu falei antes, os arrebatará carregando-os para o inferno. Gente, olha só o que o Kardec coloca. A pluralidade das existências que está, ele convida para ele ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá, ditado pelos Espíritos. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, porque não admite a encarnação da alma humana, nem sequer como castigo nos animais.
Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, não retrógrada, não retrógrada, agora foi, nunca e progride sempre. Você nunca vai voltar para trás, você vai ter que se progredir. Suas diferentes existências corporais realizam-se na humanidade. E cada nova existência é para ela um passo à frente. Olha que maravilha! No caminho do progresso moral e intelectual, o que é muito diferente. Não podendo conseguir um desenvolvimento completo numa única existência, quase sempre abreviada por causas acidentais, permite-lhe Deus prosseguir numa nova encarnação a tarefa que não pode concluir ou começar a que foi mal desempenhada. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações e durante, ela sofremos, como eu disse, as leis de causa e respeito. Então ele fala, com respeito à questão de saber se a pluralidade das existências é ou não contrária a certos dogmas da Igreja, limite-me a dizer o seguinte, ou a encarnação existe ou não existe. Se existe, logicamente está nas leis da natureza. Para se provar que não existe, demandaria provar antes que é contrária não aos dogmas, mas àquelas leis, e que se encontrasse outra capaz de, mais clara e logicamente, explicar uma das tantas questões que somente ela pode resolver, que é a lei da reencarnação. Aí ele diz, a reencarnação é um sistema imaginado para se tornar o sustentáculo de uma causa ou uma opinião pessoal. É ou não é um fato? Ele coloca. Se provado está que certos efeitos são inteiramente inexplicáveis, sem a reencarnação é preciso admitir que são consequências da reencarnação. Vou repetir. A reencarnação não é um sistema imaginado para se tornar um sustentáculo de uma causa ou uma opinião pessoal. É ou não é um fato? Gente, repetir para nós refletir. Se provado está que certos efeitos são inteiramente inexplicáveis sem a reencarnação, é preciso admitir que são consequências da reencarnação. São certos fatos, como nós vemos nos próprios livros de Kardec, que nos explica, de Kardec não, da codificação de Kardec ditada por espíritos, algumas situações em que nós íamos como provas e expiações. Eu não vou estar entrando em detalhes, porque vou deixar o convite, aquela vontade de vocês buscarem no livro dos espíritos as boas explicações dele. Aí ele está. E se está na natureza, que é uma lei natural, não poderá certamente ser anulada por uma opinião contrária. Gente, lá vai o sacerdote. Vamos abafar o caso e vamos para a próxima. Os que não creem nos espíritos e em suas manifestações recebem, conforme a opinião dos mesmos, um pinhão na vida futura? É uma pergunta. Quer dizer, se não acredita, como é que vai ser do outro lado? Próximo, nós vamos conversar sobre isso no nosso próximo encontro, que vai ser o nosso último encontro direcionado a esse livro. Por hora, muito obrigada pela atenção. Um beijo no coração de todos e de todas. Que a paz de Jesus esteja com todos e comigo também. Que assim seja.